para além das manutenções e para além do acompanhamento que o imóvel precisa, é importante que este custo seja também considerado, porque tem um valor já bastante significativo. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos o segundo vídeo dos dois vídeos que preparamos sobre investimento na área da habitação e, neste caso, pensando no arrendamento depois ou para longa duração ou então para curta duração ou alojamento local. E hoje então vamos falar do alojamento local e de algumas vantagens que este mercado traz. Uma primeira, clara, é a maior rentabilidade. Portanto, do ponto de vista bruto, este é um mercado que consegue trazer até 20% mais ou menos de rentabilidade, dependendo da forma como é feita a gestão, de uma rentabilidade bruta. Depois aqui podemos ainda adicionar a valorização do imóvel. Uma segunda questão é que é normalmente um mercado bastante flexível e, portanto, se eu tiver um imóvel, por exemplo, num local que eu gosto de ir passar férias, portanto, poderei aproveitar e reservar aqueles tempos de ocupação, algo que eu não posso fazer no arrendamento de longa duração, não é? Um terceiro aspecto que deve ter-se em conta é que é uma área que tem tido um crescimento muito assinalável. Há um indicador que eu gosto de seguir habitualmente, que tem a ver com o número de passageiros que aterra nos aeroportos portugueses, e se formos ver, há 20 anos atrás, em Portugal aterravam 22,5 milhões de passageiros. Há 10 anos atrás este número praticamente duplicou, portanto em 2014 o número era de 35 milhões de passageiros e ano passado, em 2024, o número duplicou e passou a ser 70 milhões de passageiros. Portanto tem tido um crescimento muito significativo e mesmo na altura de maiores stresses, como foi a altura da pandemia, apesar de haver uma série de restrições do mercado aéreo, o alojamento local continuou a funcionar, principalmente do ponto de vista interno, para locais mais turísticos. E, portanto, vamos falar também aqui dos cuidados do imóvel a ter. E um dos primeiros aspectos tem a ver com a localização. A localização, no caso do alojamento local, deve ser uma localização muito premium, ou do ponto de vista turístico, ou do ponto de vista de acessibilidades, preferencialmente junto ao metro e preferencialmente na linha que faz a ligação entre o aeroporto e o centro da cidade. Se pensarem quando vão ou quando agendam alguma deslocação em turismo, vão provavelmente chegar à conclusão de que tentam procurar um imóvel que fique muito próximo das atrações turísticas ou então que tenha uma ótima mobilidade. Um segundo aspecto tem a ver com a condição do imóvel, portanto é fundamental que o imóvel esteja decorado, esteja totalmente mobilado e que esteja funcional para quem chegue a não ter nenhum tipo de contratempo, porque depois esses contratempos serão transmitidos na avaliação do imóvel e para quem está no setor de alojamento local é fundamental ter ótimas críticas e, portanto, é fundamental que aquilo que nós anunciamos seja exatamente aquilo que quem procura o imóvel possa encontrar. Um terceiro aspecto tem a ver com o investimento, portanto, como são normalmente localizações mais premium, o investimento também é um pouco superior, mas será um investimento em termos imobiliários que será muito fácil de tornar líquido, portanto, vender em alturas em que nós tenhamos essa necessidade ou queiramos sair do mercado, algo que nem sempre acontece nas zonas mais periféricas ou menos turísticas. Um quarto aspecto é que não é um mercado que necessite de tanta comodidade como o mercado de longa duração. O que é que eu quero dizer com isto? O período de permanência no imóvel é um período normalmente curto e normalmente só noturno, porque quem vai fazer turismo, a maior parte das vezes, grande parte do dia passa no exterior do imóvel e, portanto, o facto de ser um terceiro andar sem elevador, o facto de ter, no fundo, uma climatização menos otimizada, não são fatores tão valorizados como quem permanece um ano inteiro no imóvel e que, portanto, depois tem uma despesa de luz mais elevada ou que chega com as compras, quer subir até ao terceiro andar e não tem o elevador. Portanto, são aspectos diferentes, assim como o facto de ter garagem ou não ter garagem também são aspectos que determinam esta diferença. E por último, os aspectos legislativos, portanto é importante perceber se a área ou a zona em que vão adquirir um imóvel tem ou não alguma restrição para a exploração da área de alojamento local
porque muitas vezes há áreas que vão ficando mais congestionadas, portanto que têm maior já oferta de alojamento local, e as cidades vão limitando ou proibindo mesmo a emissão de novas licenças, e portanto é um aspecto muito importante a ter em conta. E agora a questão da otimização, portanto, desta área de negócio. Há 4 aspectos importantes que eu gostaria de salientar. O primeiro é a parte do anúncio. Portanto, esta área de procura normalmente não passa por várias visitas ao imóvel como passa no caso do arrendamento de longa duração, em que é normal os inquilinos procurarem vários imóveis. Aqui não. Aqui a seleção é feita normalmente à distância, normalmente pela informação que consta, mas fundamentalmente pelas fotografias, e portanto a utilização da fotografia profissional é praticamente obrigatória nestes casos. O facto de o apartamento ter que ter uma mobília muito apelativa e uma decoração bastante acolhedora são fatores muito determinantes para que a taxa de ocupação também melhore por essa via. Um segundo aspecto a ter em conta é o facto da informação, portanto da possibilidade de se poder tornar um superhost, e a melhor forma de se tornar um superhost não é ter uma oferta fantástica, mas é sim ser muito transparente e muito cuidadoso no anúncio do imóvel, para que tudo aquilo que seja importante o hóspede conhecer antes de reservar uma noite possa estar perfeitamente definido, e também a parte da comunicação com o hóspede ser muito ágil. Portanto, é importante ter esta agilidade do ponto de vista da resposta, porque são áreas de atividade que normalmente em que a expectativa da resposta é muito curta, porque compara muito com os hotéis onde há um atendimento normalmente permanente. Um terceiro aspecto importante tem a ver com os custos que estão associados em termos de divulgação, portanto, para fazer a promoção as plataformas que vai utilizar, e é importante que considere os custos associados a estas plataformas na contabilização do seu projeto de investimento, portanto, para além das manutenções e para além do acompanhamento que o imóvel precisa, é importante que este custo seja também considerado, porque tem um valor já bastante significativo. E pode também divulgar, para além das plataformas, pode divulgar também nas redes sociais, em que aí o custo também é claramente menor e funciona bastante bem. Estou a pensar, por exemplo, no marketplace do Facebook. Por último, é importante também adequar os preços. Portanto, contrariamente ao arrendamento de longa duração, aqui tem que haver uma estratégia de preços para os picos de procura, nomeadamente, por exemplo, mesmo na época baixa aqui em Portugal, como é, por exemplo, a altura do inverno, há aqui picos de procura, como é o Natal ou a passagem de ano, em que aí a estratégia de preço tem que ser definida quase ao dia, e portanto é muito importante ter este acompanhamento para que a taxa de ocupação possa ser a mais elevada possível e potenciar ou maximizar o seu retorno. Em resumo, se está a pensar vir para o mercado de alojamento local, portanto na qualidade de investidor, é muito importante ter um bom planeamento e uma atenção grande à parte dos detalhes, em que a área da gestão, da apresentação e do acompanhamento requerem aqui um muito maior cuidado e muito maior disponibilidade do que no mercado de longa duração. Espero que este vídeo faça sentido para si. Se conhecer alguém que esteja dentro deste mercado ou que queira investir dentro deste mercado, partilhe o vídeo, e se ainda não o fez, subscreva agora o nosso canal para ser o próximo a ser notificado quando sair o próximo vídeo. E já agora, se ainda tiver disponibilidade, deixe ficar também nos comentários se já investiu ou não na área da habitação, se tem alguma visão diferente para alojamento local, quer seja para longa duração, e se preferisse um destino de eleição, qual seria o seu próximo destino a viajar. Obrigado, meu nome é Luís Baldac e vemo-nos no próximo.